Mas agora vamos para o nosso caso aqui. E o lado bom do caso é que o Dr. Caio conhece o caso Vitória. O caso Vitória de Cajamar. A gente está rindo porque o caso Vitória, Dr. Caio, é praticamente uma novela, uma soap opera. Todo dia aparece algo novo, alguma informação nova. E quanto mais a gente mexe nesse processo, mais escandaloso ele fica. E aí o que acontece? Chegou nas nossas mãos a informação, né? Uma informação de que os vizinhos da Vitória receberam uma visita de guardas civis metropolitanos. Eles tinham uma câmera de segurança na sua residência e esses guardas perguntaram: esta câmera funciona? Eles respondem sim. Vocês têm o DVR? Temos. E eles levam o DVR. Para quem não sabe o que é o DVR, DVR é a caixa que vai guardar todas as informações, as gravações, né? Então, a câmera da rua está ali, ou uma câmera de condomínio, ou uma câmera, enfim, num conjunto comercial, está gravando aquelas imagens e elas estão sendo guardadas, armazenadas nesse DVR. Eles vão levar o DVR, imagina, Guarda Civil Metropolitana. Não estamos falando que foi a Polícia Civil, mas a Guarda Civil. Levam o DVR e sabe o que acontece? Devolvem o DVR quebrado. Mas o mais interessante é que este ato nem faz parte do processo. Ou seja, a Guarda Civil vai até o vizinho da Vitória que tinha câmeras, pede o DVR, fica com o DVR alguns dias, devolve o DVR quebrado e nem sequer informa isso no processo. Ou seja, é algo de nos deixar cada vez com o estômago mais embrulhado quando a gente olha para esse processo. Porque o que tinha nesse DVR? Tinha alguma coisa? Não se sabe. Pode não ter nada. Por que devolve quebrado? Por que não coloca as informações no processo? Retiramos. E aí, o que mais chama atenção é que um dos guardas civis metropolitanos que retirou o DVR estava na confissão do Michael, essa que foi, né, coletada depois da meia-noite, com a presença do secretário municipal de segurança, no qual o juiz pediu para desentranhar do processo porque averigou irregularidades. Ele estava lá. Entende por que as pessoas ficam... O que está acontecendo nesse caso? E aí eu queria ouvir um pouquinho do Dr. Caio. Quando um advogado escuta essas coisas, primeiro que não é a Polícia Civil, mas a Guarda Civil que está fazendo uma investigação. Bem, esse caso, ele é, assim, uma espécie de bingo de absurdos e nulidades. Parece que cada coisa que é analisada, cada informação que surge, mostra uma atuação completamente irregular de todas as partes que estão envolvidas nessa investigação. E eu digo isso não estritamente com relação aos órgãos que são encarregados, de fato, da investigação, né? Não com relação à Polícia Judiciária ou à Polícia Militar, na sua atuação, que a rigor não é investigativa, mas ela também tem capacidade de produção de provas. Me surpreende que a Guarda Civil Municipal se envolva dessa forma, né, indo coletar uma evidência, coletar um indício, uma prova, e tudo que apareceu até esse momento mostra, assim, um desrespeito completo pela ideia de cadeia de custódia, que é uma questão que eu acho que tem uma impressão generalizada de que isso são meras formalidades, certo? São filigramas, são discussões para os advogados ficarem levando no tribunal e mostrar pequenos erros. Mas eu acho que precisa ser compreendido, e é uma compreensão que tem que ser generalizada, de que a forma é uma garantia. A forma é a garantia de que a investigação está sendo feita do jeito correto. Porque se você não tem como verificar isso, quando você não registra a retirada no caso do DVR, quando você não segue adequadamente as normas de preservação de todas as evidências, você não tem como ter certeza de nada a partir daquilo. Tudo isso pode ter sido manipulado. E, embora isso
Sim, as pessoas talvez tenham alguma percepção de que essas coisas acabem beneficiando a injustiça, a defesa. Na realidade, essas regras valem para todos, certo? Você prender uma pessoa que é inocente é sempre muito pior do que deixar alguém culpado solto. Isso porque prender um inocente significa também deixar um culpado solto. Essas coisas andam juntas. Sim. Quando você erra na autoria, você está deixando o verdadeiro autor impune. E causando um dano, muitas vezes, irreversível na vida de uma pessoa. O Michael está preso há bastante tempo, certo? A decisão é de fevereiro, se eu não me engano, não me recordo agora a data exatamente, mas ainda que ele venha a ser absolvido, ele ficou preso todo esse tempo. Ficou certo? preso todo esse tempo. Ele foi objeto de inúmeras notícias de jornal, ele teve uma série de afetações na sua vida pessoal que não tem como ser reparadas. E isso também significa que, por mais que a gente deseje encontrar um culpado, certo? Tem que ser um culpado certo, tem que ser a pessoa correta, não dá para ser qualquer pessoa. E por mais que não, assim, talvez seja precipitado fazer algum tipo de juízo sobre quem fez, quem não fez, a inocência ou a culpa de qualquer pessoa, fato é que esse processo é um verdadeiro... Sim, um verdadeiro bingo de ilegalidades, para não dizer nada um pouco mais incisivo, porque assim, me parece até um pouco chocante que não se consiga respeitar absolutamente nenhuma das formalidades do Código de Processo Penal. Você tem que se esforçar para chegar nesse ponto. E acho que é uma coisa também relevante para a gente pensar nesses momentos, é que esses casos eles aparecem de forma cíclica. Nós temos sempre grandes escândalos midiáticos que geram investigações com interferências de pessoas, geralmente de autoridades ou interessados, que acabam se consolidando como os grandes... Eu digo isso como, não só como advogado, mas como professor de direito penal. Esses são os grandes casos que nós estudamos, certo? São esses grandes erros judiciários. Nós recentemente tivemos a resolução definitiva do caso das Bruxas de Guaratuba, lá do projeto do Ivan... Do Mizanzuki, do isso, Ivan. Que foi um caso, assim, que nós imaginaríamos, principalmente porque a decisão que foi dada agora do Superior Tribunal de Justiça foi uma decisão extremamente incisiva sobre essa situação, sobre o absurdo que foi isso. E nós imaginaríamos que algo foi aprendido nesse período, mas nós estamos vendo a mesma coisa acontecer. As similaridades, assim, não digo dos fatos, mas da condução dessa etapa inicial são bastante expressivas. E o que me leva assim, a destacar também o absurdo que é a atuação do Ministério Público em casos dessa natureza, quando eles simplesmente fazem vista grossa para todo tipo de ilegalidade, sendo que eles têm o papel, eles são os responsáveis por fazer a fiscalização das autoridades investigativas. Então, cabe a eles evitar que esse tipo de coisa aconteça. E eles, muitas vezes, não apenas ignoram isso, como contribuem ativamente. Eles poderiam muito facilmente, e têm o dever legal de fazer, de pedir o desentranhamento das provas. Prova ilícita é ilícita para todo mundo. Prova ilícita não é lícita só para o réu ou só para a acusação. Prova ilícita contamina o processo. Se eles querem que isso seja um processo efetivo, que leve a uma condenação, você tem que impedir que ele seja contaminado. E me parece, até onde me consta das informações que eu tive acesso, que o que está acontecendo é o oposto. Sim, e aí eu vou perguntar aqui para o Felipe a importância, né, da gente respeitar o Código de Processo Penal e como o Dr. Caio aqui explicou muito bem, e porque não é só sobre Vitória e sobre Michael, é sobre todos nós, né? Perfeito. Então, não é para ele ou para ela ou para aquela pessoa. Quando eu olho hoje já esse caso, eu digo, é lógico que nós todos aqui estamos querendo, né, a resposta como sociedade de quem cometeu esse ato atroz, sabe, aquele assassinato perverso. Mas é mais do que isso. Isso tudo precisa vir com transparência, com legalidade, porque quando essas esferas cometem esses erros, o erro pode cair em cima de qualquer um de nós, correto, Felipe? Perfeito, perfeito. Salvo engano, a previsão expressa da cadeia de custódia foi para dentro do Código de Processo Penal com a lei anticrime, sim, 2019, não é? Em 2019. Passou a ser prevista expressamente ali. E o Código de Processo Penal, ele coloca ele coloca as fases de forma muito bem delimitada. E você percebe, analisando as fases ali da cadeia de custódia, que há
preocupação ali é uma só, é a integridade de todos os vestígios. É garantir que aquilo que foi coletado na cena do crime é exatamente aquilo que será periciado. E o laudo que será emitido depois de realizada a perícia se refere exatamente àquilo que foi ali coletado e que, portanto, pode contribuir com a descoberta. A gente fala muito, eu sei que existe uma crítica muito grande a esse termo, que é a verdade real. Não é? A gente, na polícia, quando a gente fala de investigação criminal, a gente gosta desse termo porque a gente adota isso como um norte para a gente chegar o mais perto possível daquilo que efetivamente aconteceu na prática, da verdade real. Alguns doutrinadores um pouco mais garantistas não gostam muito porque falam, mas não tem essa de verdade real. Se você não consegue explicar direito o que está acontecendo, aplica-se o indúbio pro réu e absolve-se o indivíduo. Mas a busca pela verdade real é, inclusive, prevista na nova lei orgânica das polícias como um dos princípios, dos objetivos ali da atuação da polícia. E observar a cadeia de custódia está completamente em conformidade com esse princípio, com a busca da verdade real, de modo que as provas produzidas, elas de fato levem ao que aconteceu. Uma prova que foi contaminada, uma prova que foi distorcida, ela vai levar a outra coisa que não a verdade. E aí a gente tem uma série de problemas do ponto de vista processual e de mérito. E isso é tão importante, gente, quando... E por que a gente vem batendo tanto nessa tecla, para que vocês entendam? Quando um caso ele não é bem esclarecido, né? Nós não chegamos na real autoria e nem na motivação daquele determinado caso, o que acontece? Acontece o que o Caio aqui muito bem trouxe, Bruxas de Guaratuba. Veja só, além do Estado ter cometido um crime, porque o Estado cometeu um crime contra 7 pessoas, né? Uma delas morreu dentro do sistema prisional. Ele não teve a possibilidade de ouvir que ele era inocente, que ele nunca foi culpado. Então, isso é muito triste, né? Aí, o que aconteceu com o menino Evandro? E o Leandro? Entende? Além dela não conseguir esclarecer um crime, o Estado comete outros crimes, outros 7 crimes contra 7 pessoas. E como se aquilo fosse um mero dessabor, né? Aquelas pessoas foram torturadas para confessar aquela atrocidade. Inventaram, né, que o menino morreu na serraria. O caso é tão absurdo, não sei se o Felipe sabe, no tribunal do júri isso está gravado. Eu conversei com o doutor Antônio, um advogado, quando ele me falou, e eu gosto sempre de repetir, porque eu fiquei estupefata. Assim, ele falou assim, Carla, eu perguntei. Eles me disseram, bom, a criança morreu na serraria. Imagina uma serraria, uma criança sendo, né, enfim, morta. Eles retiraram as vísceras que era para fazer, né, uma magia negra para enriquecimento do prefeito, o Aldo Abage. Ele pergunta, mas onde estão os restos? Imagina o que deve ter de sangue, né, de vestígios. Sabe o que o promotor responde no tribunal do júri? Ele está gravado. O quê? Exu levou. E na hora eu tomei um susto. Eu achei que era o vulgo de alguém. Aí o doutor Antônio falou para mim, não, Carla, ele estava se referindo a um orixá. Eu falei, não. Eu falei, não, eu não acredito. Além de tudo, ainda você cria um racismo religioso para as pessoas terem raiva daquela determinada religião. Eu falei, mas o que é isso? Em que país é esse? Isso não é sério. É uma baixaria num tribunal do júri. Sabe, fazer mau uso do dinheiro público, sabe? É zombar da cara da sociedade. Isso. Agora, vamos aí para o trancamento do processo da 113 Sul. Vocês devem ter acompanhado. Foi aqui há um mês atrás, quando o STJ vai mandar fazer o trancamento em relação a um dos réus que já tinha sido... o caso já transitado e julgado, já tinham tentado... O projeto Inocência já tinha tentado de tudo, até uma revisão criminal... E eles vão levar para o STJ. O ministro Sebastião,
ele dá um esculacho na Polícia Civil de Brasília, e é um recado para todas as outras de todos os estados, que aquilo é inadmissível. Primeiro, confissão forçada. Gente, a delegada contratou videntes. É assim, quando você olha esses processos, eu falei, não, é uma brincadeira. Ela foi presa. A delegada foi presa, foi condenada. Mas veja o quão sério é. 3 pessoas foram assassinadas brutalmente, a facadas. Uma delas era o ex-ministro do TSE, a esposa e a senhora que trabalhava na casa deles. Até hoje, não se sabe quem cometeu esse crime. Olha o tamanho do absurdo que o próprio sistema comete quando ele não faz o trabalho que ele deveria fazer. Entende? E aqui, infelizmente, esse processo está no rol dos horrores, né? É que assim, a gente pegou, né? Todo mundo ali, né? Aqui tem uma galera do lado de cá que tem hiperfoco, esse é o problema, né? A gente fica procurando e fala assim, gente, é inacreditável o que a gente olha e sabe o que mais me choca, doutor Caio e Felipe? É o juiz falar que, não, tá tudo bem, a gente decide prova ilícita lá na frente. Como? Não é o juiz que tem que mandar retirar essas provas? Sim, e não é sequer uma opção dele, é uma determinação legal. O Código de Processo Penal não deixa nenhuma dúvida. A prova ilícita tem que ser desentranhada dos autos, porque qualquer pessoa que tiver contato com essa prova vai ficar viciada, certo? Qualquer decisão que tiver contato, nós podemos até fingir, como se fazia há muito tempo, teve toda uma discussão que está relacionada com a implementação do juiz de garantias, separar o juiz da investigação do juiz do processo, porque por mais que você tenha uma declaração formal de que essa prova aqui não vale nada, não pode ser usada, se a pessoa teve contato com essa prova, aquilo é de conhecimento dela. E não poderia ser. Porque ela pode formar uma convicção com base naquilo e justificar com base em outra coisa, certo? Não, primado da hipótese sobre o próprio processo, sobre os fatos. E nós vemos que, assim, apesar do juiz ser a pessoa responsável, isso tem mais relevância no júri, porque no júri não é ele que vai decidir propriamente, certo? Ele vai calcular a pena em caso de condenação, mas o juiz é a pessoa que tem que garantir a lisura do processo. Esse é o papel dele no júri, mais do que qualquer coisa. O que significa garantir respeito às garantias da acusação, da defesa, né, o contraditório, a paridade de armas, e garantir que esse processo não vai ser viciado, não vai ser anulado. Um juiz que tem o seu processo anulado, existe uma resistência muito grande em anular. As pessoas acham que é fácil, certo? Que assim, todos os casos têm esse nível, essa montanha de evidências de ilicitudes. E mesmo quando tem, ainda assim, existe uma resistência grande, porque é o próprio judiciário reconhecendo um erro. Exato. Certo? Não tem, assim, por mais que seja em outra instância, e você tem essa barreira a ser vencida. Mas o papel do juiz nesses processos é justamente assegurar que isso não vá acontecer. Então, a anulação é, sim, de responsabilidade do judiciário, certo? Porque se isso é feito logo no início, como seria perfeitamente possível, esse caso ainda está em fase de pronúncia, ainda não tem uma formação de culpa, embora tenha, né, uma prisão preventiva, seria perfeitamente possível o juiz ir, desde o início, impedindo que essas coisas aconteçam. O Ministério Público também tem legitimidade para isso e tem um dever constitucional de fazer a mesma coisa. O Ministério Público tem plena legitimidade para dizer, não, isso aqui é uma prova ilícita, tem que ser removido. Quando eles não fazem, quando eles aceitam, na minha leitura, é uma aposta. E é uma aposta extremamente arriscada. Porque é uma aposta de que aquilo não vai ser revertido, de que o caso vai ganhar uma tamanha notoriedade que não vão se importar, vão passar por cima, tem uma série de tecnicalidades que têm que ser superadas para você conseguir remover uma prova e declarar uma nulidade. Só que essa é uma aposta em que todos os resultados são negativos. Porque se o processo for anulado, vai ser diretamente culpa das partes envolvidas, vai ter que reiniciar, não sei se será possível você reiniciar, porque ele vai ser anulado daqui a quantos anos? Vai ser possível refazer essas provas? As pessoas que vão ser as testemunhas do caso vão lembrar dos fatos? Certo? Quanto mais tempo passa, mais difícil fica resolver esse caso. E quanto mais eles apostam na permanência das coisas como está, mais improvável é que isso tenha alguma solução no futuro. De outro lado, se a aposta deles não é vingar
e as provas permanecerem como estão, nós nunca saberemos quem foi o verdadeiro culpado. Porque com base na forma como as coisas estão acontecendo, se todas as nulidades que foram noticiadas, reportadas de fato estão lá, não tem como a gente tirar uma conclusão. Não dá para você assegurar uma culpa com base nisso, né? Você precisa de uma investigação muito mais cuidadosa, cautelosa nesse sentido. Então, sim, me parece que é um absurdo a postura do judiciário dessa forma. Carlinha, rapidinho. Oi, Só o pessoal aqui comentando, o pessoal tá revoltado aqui, ó. A Luciana falou, a Vitória não merece essa falta de respeito. A Nancy falou também, justiça pela menina Vitória, Brasil mostra sua cara. E a Girleide falou, o problema, meu amigo, é a corrupção. E outra coisa, estamos com mais de 300 pessoas assistindo e só 101 likes, pessoal. Olha, gente, vamos chegar pelo menos na like metade, aqui 150 para para os nossos começar. Por favor, valeu, turma. E sabe o que é? Tem um outro dado que é muito estarrecedor. Eu já perguntei para o Felipe, agora vou perguntar para o Dr. Caio. Você já viu, na sua experiência, secretário de Segurança Municipal, dentro de uma delegacia de polícia, ali no interrogatório, na confissão de uma determinada pessoa, inclusive participando ativamente? Pois é, assim, isso é completamente anormal. E assim, não apenas pelo fato de ser o secretário de Segurança Pública, que dá uma gravidade maior, mas o fato de ter uma pessoa que não é parte no processo, que não representa ninguém, interferindo em um ato extremamente sensível, certo? Assim, sem entrar na questão de como foi conduzido, na questão da advogada, da ausência dela, ou da constituição de uma advogada que depois vai renunciar. Da ativa, sim. Independente de todas essas questões, ter uma pessoa que não tem relação nenhuma no processo, num caso que deveria estar sendo tratado com extrema sensibilidade, é um problema por si só. Certo? Você não pode ter gente assistindo o interrogatório de um caso. Assim, você, na sua experiência enquanto delegado, isso me parece inadmissível. Você não pode ter as partes, certo? Eu nunca fiz. Pois é. Sim, eu já vi, por exemplo, o promotor acompanhar, acho ótimo, porque o promotor é parte, ele tem que acompanhar. Advogado acompanhar, às vezes advogado da vítima acompanha, mas alguém que não tem nenhuma relação, não é parte no processo, não é interessado no processo, representa outros interesses, isso não é normal. E uma pessoa muito, eu digo, até insistente, né, nesse caso, porque ele estava constantemente na delegacia, constantemente dando coletiva de imprensa, ele estava procurando o corpo da Vitória, ele estava ali, né, na condução dos seus GCMs. Aquilo é assim, minha pergunta, né? No primeiro momento a pessoa, né, estranha, faz assim, mas ele faz isso para todos os casos? Ele é essa pessoa, né, que está ali para ajudar, né? Ele tem tempo livre, né? Cajamar não tem muito problema. O prefeito diz que, no máximo, é perturbação de sossego, né? Cajamar é uma cidade incrível, gente. Não tem, no máximo, é perturbação de sossego. Então, né, eu falei, bom, então ele está lá tentando, né, ajudar. Cajamar é uma cidade, né, que... Ó, quantas pessoas prestativas. Não, né? É o único caso que ele resolveu se meter. Pois é. E, por outro lado, está explicado, né? É o primeiro crime da cidade. Eles não sabem como investigar. Adorei, doutor Caio. Quem foi a primeira? Porque só tem perturbação de sossego. Lá, doutor Caio, a gente ouviu do prefeito também. Ele deu uma coletiva e ele fala, não temos crime organizado, não temos o PCC. Isso, enfim... 40 minutos de São Paulo. Até 40 minutos. Não, exatamente. Mas veja, quando todo o caso, quando eles encontram o corpo da Vitória, quem vai falar, num primeiro momento, é o doutor Aldo Galeano, um delegado bastante experiente, da seccional ali de Franco da Rocha. Ele levanta a possibilidade de ter ali alguma ligação com um crime organizado, pela forma como o corpo foi encontrado. Ele até explica que eles haviam prendido ali, né, uma pessoa importante, né, do crime. E aí vem essa fala do prefeito dizendo, não, Cajamar não tem crime organizado, no máximo perturbação de sossego. E o que é muito triste, né, porque a gente já viu isso no passado, você tentar enganar a população em relação ao que está acontecendo na segurança, né? Gente, infelizmente, o crime organizado está aí. Nós temos um delegado aqui e eu converso com vários,
uma das coisas que eles mais fazem é combater o crime organizado. Exato. Exatamente. Infelizmente é uma realidade, a gente percebe, até no último podcast em que eu tive a oportunidade, a felicidade de estar aqui, Carla, a gente estava com ninguém menos que o Dr. Nico aqui com a gente, não é? E o estado de São Paulo hoje em dia tem uma consciência grande de que o crime organizado já estendeu seus tentáculos por muito mais lugares do que se gostaria, não é? Então o que se busca é, de fato, combater o crime organizado em todos os lugares em que já se sabe que ele está, mas a cada momento percebe-se que ele está em mais lugares do que a gente imagina, não é? É uma triste realidade, sem dúvida. Negar é fazer a população, desculpa, de palhaça, né? Então, porque ele tá... É que nem a questão do Rio de Janeiro, né? Tão grave quando você olha 1.900 comunidades todas dominadas por facções criminosas. Essa é uma realidade do Rio de Janeiro. Esse também é um raio-x de São Paulo. Olha o que aconteceu na Praia Grande, né? Quando a gente teve execução de quem? De um ex-delegado geral. Exato. A execução de, né, um partícipe também, né, com ligação com o crime organizado no Aeroporto Internacional de São Paulo. Ele está em todos os lugares. Ou seja, é muita gente se metendo, doutor Caio, onde não deveria estar se metendo. É muita gente falando que não deveria estar falando, ao invés de fazer o quê? O seu trabalho, não é? Que é aí cuidar da população, não é? E, enfim, é chocante. O caso Vitória, ele vai entrar, né, para a crônica, né, de tudo que, sabe, dos piores processos, né? Quando você junta ali, os professores vão dar aula do caso Vitória. O que não fazer, né? Número 1, não faça isso, não faça isso aqui também, entende? E o que fazer e como fazer. E é triste, porque é uma população que precisa, eu sempre digo, a gente precisa muito da nossa polícia. Porque se acontecer qualquer coisa, é para eles que a gente vai ligar. Então, a gente também precisa valorizá-los. E, por isso, a gente também precisa cobrar um bom trabalho. Né? Um trabalho que eu acho que se a pessoa decidiu, escolheu esta profissão, ela precisa entender o papel que ela está exercendo, o que ela precisa entregar. E aí você olha uma família de pessoas humildes, né? Querendo... O que aconteceu com essa menina que saiu para trabalhar e nunca mais voltou para casa? Uma menina de 17 anos que foi morta brutalmente. É uma cena horrorosa de encontro de cadáver. Deixou uma família devastada, um pai querido, amoroso. E eu só vou contar um detalhe para o Dr. Caio, que ele não sabe. O pai foi investigado e até ser investigado não é problema. A gente sabe que o trabalho da polícia, você vai primeiro investigar o núcleo, né? E aí expandindo até chegar, porque às vezes um criminoso pode não ter ligação com a vítima, né? Sabe por que ele foi investigado? Porque ele não chorou o suficiente no enterro da filha. Isso está lá. Eu gostaria de entender como é que se mede a quantidade de choro, tem a métrica? Teve um caso que ficou muito famoso, um caso bem antigo, e ele acabou integrando... Ele deu origem a uma reportagem que ficou muito famosa do The New Yorker, que acabou sendo traduzida junto com várias outras do Malcolm Gladwell e publicado em forma de livro no Brasil. O livro é O Diabo e Sherlock Holmes, e o caso... Ele é muito bom. E o caso, eu acho que a tradução do título é Um Julgamento pelo Fogo, que é um caso de um pai que foi acusado de ter matado a família inteira provocando um incêndio. E é um caso que é um dos grandes paradigmas quando a gente fala da questão de falsas memórias, do problema de você ter testemunho. Tinha visto isso na perícia, mas fundamentalmente o que aconteceu? Esse pai acorda com a casa em chamas, ele tenta tirar um filho, não consegue, a esposa e os 2 filhos falecem, ele sai da casa desesperado, começa a tentar voltar, as pessoas seguram ele e impedem ele de entrar. Tem uma perícia, que depois foi muito contestada, que vai dizer que esse incêndio foi criminoso. Ele foi iniciado por alguém que teria jogado um material inflamante embaixo do berço e assim por diante. Acabam prendendo o pai e, durante o julgamento, a maior parte das pessoas não
conseguem se recordar se ele estava de fato desesperado na hora. E ele é condenado, no primeiro julgamento, no primeiro júri, ele é condenado justamente porque as pessoas não sabem se ele estava desesperado, se ele tinha chorado. E o argumento da acusação, aliado a uma perícia de que indicava que era provavelmente criminoso, o argumento da acusação era de que ele não tinha chorado, não estava desesperado e, portanto, era um forte indício de que ele teria sido o autor. Bizarro. Se eu não me engano, ele acabou sendo executado. Ele recebeu a pena de morte, foi executado. Nossa. Depois teve uma revisão do caso e eles identificaram que a perícia estava muito enganada, completamente enganada. Quando refizeram, e foram assim, enganos básicos, eles conseguiram identificar qual foi a origem do incêndio, e era um incêndio elétrico. Assim, eles conseguiram depois diversas entrevistas. Já pensou? E ele morreu. Acabou sendo executado, se eu não estou enganado. E foi um caso... Ele foi no Texas, para o azar dele. Que é um caso em que a clemência dada no sistema jurídico norte-americano, a clemência é dada pelo governador, e o governador do Texas, historicamente, não dá clemência. Então, o caso dele, por mais que tenha sido subscrito por um movimento muito grande de pessoas tentando impedir, não teve o resultado. Como é o nome do livro, Dr. Caio? O Diabo e Sherlock Holmes, do Malcolm Gladwell. Olha, E boa esse leitura, capítulo gente. Demais. Um julgamento pelo fogo, acho. Trial by Fire. Vocês acham também, ele tá no site do The New Yorker em inglês, tem tradução também, mas é só jogar Malcolm Gladwell, ele faz ele tem uma coluna de reportagens. Sim, ele escreveu vários livros, Ponto de Virada, ele é maravilhoso. Esse é um grande escritor, vale a pena. Esse eu já tinha ouvido falar, mas não li. Vou comprar esse livro, é uma boa indicação aí. O autor do Outlier também, né? Do Outliers, isso. Excelente. Mas você sabe que me lembrou muito quando você falou do incêndio. A gente tem um caso aqui no Brasil, esse é do Espírito Santo. Eu digo que quando a gente comete erros, a gente também tem que pedir perdão. Esse foi um dos que eu fui lá pedir desculpas. E é um erro que, de novo, a gente vai ver uma interferência da justiça, porque um pastor vai ser acusado de matar seu filho e seu enteado. O que acontece? A casa vai pegar fogo. E ele estava dormindo num cômodo e as crianças dormindo no cômodo delas. A mãe estava viajando com outro bebê. O que acontece? Passado o tempo, foi feita uma perícia no ar-condicionado do quarto das crianças, o que comprovava que esse fogo se deu por conta, o incêndio se deu por conta do ar-condicionado, uma falha do ar-condicionado. Sabe o que o juiz mandou fazer? Não deixou colocar no processo. Nossa. Ele foi condenado a mais de 100 anos. E, na época, isso não estava no processo. Então, todos nós aqui muito indignados, imagina, né? E ele, um pastor, matou o filho e o enteado. Lembro que, assim, todo mundo, pastor demoníaco. Quando eu tive acesso ao laudo pericial do Corpo de Bombeiros, esse caso está em recurso. Eu pedi perdão até para o advogado. Eu falei, doutor Pedro, me perdoa. Ele falou, não, Carla, a questão é a gente conseguir explicar para as pessoas, né? Esses absurdos que acontecem, às vezes, no sistema judiciário. Sim. Como que... Eu falei, mas, gente, existe o laudo. O Corpo de Bombeiros atesta que o incêndio começou